E não é para responder, é para pensar que até eu acabar de falar nós vamos responder essas duas perguntas. A primeira pergunta é o seguinte: qual que é a tarefa mais importante que nós, como seres humanos, temos para fazer nesse mundo? E que é a coisa mais importante? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é a seguinte: qual que é a segunda coisa mais importante que nós temos para fazer nesse mundo? Vocês vão pensando nessas duas perguntas que nós vamos responder hoje aqui, até a gente terminar. Bom, eu quero começar contando para vocês uma parábola. Você sabe o que é parábola? Sim. Sabe? O que é a parábola? É uma frase da Bíblia. Não, tem também. Na Bíblia tem parábolas, mas parábola não é só da Bíblia, não. É uma história que a gente inventa para explicar alguma verdade muito importante. Então ela tem uma moral muito importante. Então eu vou contar para vocês uma parábola que alguns já devem ter ouvido, outros não. Os adultos provavelmente todos já conhecem, que é a parábola da borboleta. A parábola da borboleta é o seguinte: um homem foi no quintal da casa dele, estava lá mexendo nas plantas, e ele viu um galho de uma árvore, um casulo. E esse casulo estava mexendo, tremendo. Quando ele chegou perto, ele percebeu que a borboleta estava tentando sair do casulo. Fazia um esforço, o casulo é muito rígido, dá para a borboleta, que é pequenininha, e ela tentava, tremia, rasgava um pouquinho e parava, ela ficava quietinha, para recuperar as forças. Aí ela tentava mais um pouquinho e não conseguia abrir o casulo. Ele foi ficando angustiado com a dificuldade da borboleta. O que ele fez? Ele foi dentro da casa dele, pegou uma tesourinha e foi lá e cortou o casulo para ajudar a borboleta a sair. Colocou a mão, a borboleta caiu na mão dele, aquele corpinho mole, as asas toda murcha, e ele ficou esperando a borboleta abrir as asas e voar. Mas isso não aconteceu. Por quê? Porque o esforço que a borboleta faz para abrir o casulo é o que faz com que a seiva do corpo dela, que é o sangue da borboleta, vá para as asas e fortaleça a asa dela para ela poder voar. Como ele facilitou, tirou o casulo, a borboleta não fortaleceu as asas, nunca conseguiu voar. O que essa história ensina para a gente? Várias coisas, mas duas delas muito importantes. A primeira é que tudo na natureza realiza um processo. Toda evolução, toda melhora é como se fosse subir uma escada degrau por degrau. Nada na natureza evolui aos saltos. Nem o sapo, nem o grilo evolui saltando. Elas evoluem passo a passo. Essa é a primeira lição que essa história dessa parábola ensina. A segunda lição, que provavelmente é a mais importante, é o seguinte: que a luta é lei da vida. Não existe melhora, não existe aperfeiçoamento, não existe fortalecimento sem luta. Na natureza, a gente tem vários exemplos disso, porque isso é uma lei universal, ela serve para todos os seres vivos. Por exemplo, a lei da borboleta, que contei o caso, o leão, você sabe que o leão é um animal que vive em bando. Quando o leão vai caçar, ele leva os filhotes para o campo de caça. Por quê? Essa pergunta, por quê, vocês vão ouvir falar algumas vezes aqui. Sempre é bom a gente perguntar por quê para tudo. Por que o leão leva os filhotes? Porque ele está ensinando o filhote uma coisa que quando ele for maior e for mais forte, ele vai ter que fazer sozinho para poder sobreviver. Então o leão está ensinando o filhote, quando ele leva o filhote para vê-lo caçar. Outro exemplo, passarinho mãe. Passarinho mãe choca os ovos, o filhotinho nasce, sem nem abrir o olho ainda, sem pena. A mãe passarinho todo dia traz a comidinha, a boca, e
Enquanto isso, o passarinho vai crescendo, as penas vão crescendo, até que chega um dia que a mãe, passarinho, com instinto, que é o que o Criador da natureza deu para ela para poder sobreviver, ela já sabe que o passarinho já pode voar. Então, esse passarinho sai do ninho e faz o primeiro voo. Alguns ficam com medo da altura. O passarinho nunca voou, sai do olha para baixo. O que a mamãe faz? Por quê? Por quê? Porque ela já sabe com o instinto natural que o passarinho já tem, as asas dele já tem condição. Voos longos ainda não, são voos curtos. Vai aumentando, um dia ele vai pousar e capota, né? Mas com a repetição eles vão aprendendo a voar cada vez mais longe. E aí, e o ser humano? Porque a grande questão é essa, né? Na natureza, nós temos que obedecer às mesmas leis que a borboleta, que o leão, que o passarinho, que o grilo, que o sapo. As mesmas leis servem para nós. Agora, qual que é a diferença que tem entre a gente e esses animais que eu falei? Diferenças importantes. Algumas interessantes são as seguintes, se pensarem. A vida do ser humano, ela dura mais do que a maioria dos animais, já perceberam? Não todos, né? Tartaruga, o papagaio, né? Com a ciência, nós vamos acabar ultrapassando esse também, pelo menos o papagaio. A tartaruga ainda demora um pouco. Mas a maioria dos animais, nós vivemos mais do que eles. E os filhotes, que são vocês, estão em contato com os pais e com a mãe há muito mais tempo do que os animais. Muito mais tempo. A vidinha do animal é nasceu, cresceu, reproduziu, morreu. Nasceu, cresceu, reproduziu, morreu. Vocês têm recursos dentro que exigem um desenvolvimento que demora mais. Para isso que existe esse negócio chamado escola. Que é onde, com a colaboração dos pais, dos professores, vocês vão aprendendo a desenvolver isso. E aí começam a enfrentar cada vez mais as dificuldades. Infelizmente, tem pessoas no mundo que querem viver igual aos animais. Nasce, cresce, reproduz e morre. Mas tem esse potencial grande que vocês têm de desenvolver que não é explorado. E aqui, vou falar para vocês de cadeira, porque eu estudei nessa mesma escola que vocês estudam. Então eu sei disso, que há essa preocupação grande em ajudar vocês não só a aprender matemática, ciência, geografia, português, mas também dessa formação como pessoas, como desenvolver essa parte do ser humano. E isso é muito importante. Por que isso é importante? Porque é um longo caminho, e esse caminho, como é muito longo, tem que ter marcos. De quando em quando tem que parar, igual carro, está viajando, tem que pôr gasolina. Vocês aqui hoje estão vivendo um marco importante. Um marco. É uma passagem de uma fase da escola para outra fase da escola. E por que esse marco é importante? O que aconteceu até agora? Vou lembrar vocês. Não sei se vocês vão lembrar disso que eu vou falar. Alguns foi outra escola e vieram para cá, outros foram aqui de pequenininho. No primeiro dia que você chegar nessa escola aqui, ou na outra, quem veio de outra, vocês choraram, não queria que a mamãe fosse embora, não queria que o papai fosse embora. Alguns papais tiveram que ficar alguns dias vindo aqui todo dia, não é, mulher? Até vocês acostumarem. Hoje em dia, vocês vão para aquela fila ali e nem lembram de papai. Vocês estão conversando com os colegas aqui. Nem quer papai e mamãe por perto. Vocês caminharam o trajeto. Vocês caminharam bastante. Outra coisa, vocês entraram na escola, tiveram que aprender o nome de cada letra, não foi? Letra A, aí tinha um caderninho, escrevia A, outra página, A, foi B, B, lembra? Eu lembro dos seis. Lembra disso? Todo esse alfabeto? Isso foi lá. Hoje, vocês estão escrevendo texto, criando história e lendo livros. Olha o tanto que vocês caminharam. Outro exemplo, vocês tiverem que aprender os números. Número 1, 2, toda hora. E qual que é a quantidade de cada número que vocês tiverem que aprender, né? Hoje,
vocês fazem conta de adição, subtração, divisão e multiplicação. Então hoje é o dia de vocês olharem para trás e ver o tanto que vocês caminharam, e agora vocês vão passar para uma outra fase para frente. Então, o que vai acontecer de agora para frente, no futuro? O que vai ser o futuro agora? Vocês acham que vai ser mais fácil? Não, não vai. Não vai. Não vou mentir para vocês. Vai ser mais difícil. As mudanças são muitas. Para começar, vai ter que acordar mais cedo, que a aula vai ser de manhã. Vai mudar de prédio. Vocês eram os mais velhos, agora vão ser os mais novos. Então, as dificuldades no caminho, elas vão aumentando. Só que tudo isso até hoje foi adaptação e superação. E para essas dificuldades maiores, vocês vão continuar tendo o auxílio dos professores, né? As professoras que estão dizendo aqui agora que vocês podem passar para o próximo ano, é porque elas são igual a mãe do passarinho. Elas já sabem que elas podem chutar vocês do galho e eles vão voar. Essas são as professoras. Se vocês estão aqui hoje, é porque elas falaram assim, pode chutar do galho que eles dão conta de voar. E vão continuar as mães, os pais e as professoras ajudando vocês, não tão de pertinho como era até agora, porque vocês têm que aprender a fortalecer as próprias asinhas de vocês. E isso é pro resto da vida, né? Agora, qual que é então a tarefa mais importante que tem para realizar? Quem é que já descobriu? Diante de tudo isso que eu falei aqui. Também tem a ver com isso, Bela. Quem que é? Vou contar para vocês o que nós temos de fazer de mais importante aqui, nesse mundo. Aprender e servir. É você aprender, adquirir o conhecimento e ajudar os outros a adquirir o conhecimento. Isso é a tarefa. Se todo mundo pensasse assim, nós teríamos um mundo muito melhor do que nós temos hoje. E vocês estão aprendendo isso aqui. A aprender para ter o que ensinar, ou ter como ajudar os outros a aprender. Essa é a primeira coisa. Agora, mais feliz do que vocês estão aqui hoje, sabe quem está mais feliz do que vocês? Nossa! Sabe por quê? Você sabe por quê que os pais, as professoras estão felizes mais do que vocês? Porque nós já estivemos aí no lugar de vocês. Então a gente sabe o tanto que isso é importante e o tanto que vocês estão se capacitando para um caminho de serem muito felizes também. É isso que vocês estão conquistando. E sabe qual que é a resposta da segunda pergunta? Você lembra a segunda pergunta qual que é? A segunda coisa mais importante na vida. Muito bem, Pedro. Qual que é a segunda coisa mais importante que nós temos que fazer nesse mundo? É orientar as crianças que Deus emprestou para a gente cuidar, para seguir esse mesmo caminho de aprender e de ajudar o ser humano. Então, essa é a alegria dos pais. Estão ajudando a fazer isso e vocês estão aprendendo no futuro fazer isso também. Então, parabéns pela conquista, não é pouco, vocês conquistaram muito, tem muito mais para conquistar, mas vocês podem saber que nas dificuldades maiores vem as alegrias maiores. E a felicidade que vocês têm aí, a gente tem que comemorar junto, porque a felicidade ou a gente divide ou a gente perde. Então chega de conversa e vamos comemorar. Parabéns a vocês.